Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Vamos discorrer acerca dessa parábola que se chama, segundo esses títulos, a parábola das bodas, não é? Que eu dei o título de O Banquete de Casamento, que é a mesma coisa, pois as bodas são justamente a festa de casamento. Diz assim a palavra de Deus: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados eram indignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou completa de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem esta veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Deus Santo, nosso Pai que estás nos céus, a Ti nós clamamos, erguemos nossas vozes, baixamos nossas cabeças, porque Tu és Deus e nós somos fracos, pecadores, nada, senão a areia que o vento leva. Tem misericórdia de nós, ilumina essas mentes fracas, pelo poder do Teu Santo Espírito, que confiamos está em nós. Senhor, ilumina nossas mentes, nossos corações, tem misericórdia de nós, capacita-nos pelo mesmo Espírito que habita em cada um de nós, e ajuda-nos a compreender a gloriosa palavra do Senhor, que é tão grande e soberana, tão simples, que como que o Senhor se diminui para falar conosco. Senhor, nós somos fracos, ajuda-nos, purifica o nosso coração, nós somos maus, perdoa-nos e seremos perdoados, limpa-nos e seremos limpos, purifica-nos e seremos completamente purificados e brancos como a neve, em Tua presença, ó Deus. Necessitamos assim estar, porque somos indignos. Ajuda-nos, nós Te pedimos mais uma vez, e usa esse vaso de barro que nada é. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, vamos discorrer nessa parábola. Nós estamos vendo que o irmão Zaqueu está trazendo várias parábolas há um tempo bom. Eu tenho um apreço, vamos dizer assim, especial por duas parábolas, que é essa e a parábola dos trabalhadores, e pela graça de Deus gostaria de compartilhar com os irmãos ou expor esse texto. Então, meus irmãos, uma introdução. Assim como damos figuras aos nossos filhos para que possamos chamar a sua atenção e por meios agradáveis fixar a verdade em suas memórias, assim também o Senhor, com amorosa inventidade, por assim dizer, tornou-se o autor de muitas metáforas, tipos e alegorias encantadoras, pelas quais Ele pode despertar nosso interesse e, por meio do Seu Espírito Santo, iluminar nossas mentes. Se aquele que troveja e até as montanhas tremem, ainda assim se digna a falar conosco em voz baixa e mansa, sentemo-nos alegremente no lugar de Maria, a seus graciosos pés, e aprendamos dele de bom grado. Então essa parábola, ela é própria do Evangelho de Mateus.
você vai encontrar uma similar, uma parecida, mas que não é a mesma, em Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Porém, não são as mesmas parábolas. Ela é própria do Evangelho de Mateus. Ela não pode ser confundida com a parábola da grande ceia, que é justamente a parábola que está em Lucas capítulo 14. Esta parábola, meus irmãos, pode ser dividida do versículo 1 ao versículo 7. Nós podemos encontrar o convite rejeitado. Do versículo 8 ao versículo 10, nós vamos encontrar o salão de festa cheio. E do versículo 11 ao versículo 14, a falta do manto nupcial. Então, quando Jesus diz de novo, quando a palavra diz de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, é porque no capítulo 21, a partir do versículo 28, nós temos a parábola dos dois filhos. Do versículo 33 ao versículo 46, nós temos a parábola dos lavadores maus. Então, ele fala mais uma vez em parábolas, ou seja, ele continua falando em parábolas, é um conjunto de 3 parábolas, que encontra seu ponto culminante justamente na parábola das bodas. Então, por isso que ele diz, de novo entrou Jesus a falar por parábolas. E aqui nós vemos o jeito peculiar, ou o jeito simples dele falar essas verdades. Porque o reino dos céus, como ele fala em muitas outras passagens, é semelhante a. Então ele pega essas verdades e vai destrinchá-las, por assim dizer, de forma que todos ali possam entender. Pois cada um é familiarizado com os elementos que ele usa. E aqui ele diz que é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então quem é esse rei? Não é? Nós bem sabemos que esse rei é Deus. E celebra as bodas do seu filho, Jesus Cristo. O rei deseja honrar o seu filho na ocasião do seu casamento. Ou seja, o filho tem uma noiva, a sua igreja, e Deus vai honrá-lo. Haveria muitas maneiras desse rei honrar o seu filho, mas ele escolheu justamente essa, um grande banquete para todos os seus convidados. Porém, nós vemos que houve alguns que não aceitaram o convite ou desprezaram esse convite, e assim o rei chama outros, ou na verdade manda novamente chamá-los por outras pessoas. Então vamos discorrer, não é? Então o versículo 1, o versículo 1 nós vemos como a ligação do capítulo 21 ao capítulo 22, ou seja, as duas parábolas que faz conexão com essa, né, encontrando seu ponto culminante justamente na parábola das bodas. O versículo 2, nós vemos como Jesus fala as verdades, não é? Nós estamos vendo como os irmãos Zaqueu está trazendo também essas parábolas e estamos familiarizados, assim como esses que estavam ouvindo, com esse modo simples de Jesus expor essas verdades, para que todos assim possam compreender. E aqui vemos o assunto, de que modo ele vai mostrar que o reino do céu é semelhante. Nessa feita, as bodas do filho, o modo de Deus honrar o seu filho. Então, ele diz no versículo 3, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Meus irmãos, um grande rei de amplos domínios deseja homenagear o seu filho, como eu falei, mas de tantas maneiras que ele poderia escolher, ele demonstra a sua generosidade oferecendo esse grande banquete, esse modo de honrar o seu filho, essa maravilhosa longanimidade do rei. Por quê? Porque ele manda que chame esses convidados, porém esses loucamente rejeitam o convite. Vemos a sua longanimidade por quê? Porque ele chama mais de uma vez. Primeiro, ele primeiramente faz uma convocação ou um convite geral. Segundo, quando estes mostram que não querem vir, envia outros servos, instruindo-os a apresentarem uma convocação ainda mais urgente. Quando ele diz, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. E terceiro,
quando estes mostram que não querem vir. E vinham outros servos instruindo-os a apresentar uma convocação ainda mais urgente, um apelo, por assim dizer, comovente. Todas as coisas já estão prontas e não há falta de alimento. Os novilhos e os gados cevados já foram abatidos. Então, o primeiro chamado, para quem nós vemos? Para quem é? Nós sabemos que o primeiro chamado é a Israel, para que andasse nos caminhos do Senhor. Porém, esse chamado não foi atendido. Eles rejeitaram originalmente o convite. Quem foram esses que foram mandados? Os profetas. Nós bem sabemos que os profetas foram os primeiros a serem enviados. Nós vemos isso, né? Fazendo menção ao profeta Malaquias, ao Amós, como nós vimos anteriormente, que ele manda que o povo se arrependa. Ora, se arrependam, vocês estão errados. Voltem-se para mim. E aí eles rejeitam. Eles não se importam e dão as costas aos que os chamam. E na verdade até mesmo maltratam e matam outros, como nós vemos, vamos ver, como nós vimos aqui a leitura, no versículo 6. E outros, agarrando os servos, o maltrataram e o mataram, e os mataram, e mataram. Então, foi enviado Moisés, Samuel, Elias, Isaías e muitos outros profetas. Segundo a própria Escritura, meus irmãos, esse chamado veio diretamente de Deus para o seu povo. Foi Deus quem chamou Abraão, foi Deus quem chamou Isaac, Jacó, foi Deus quem chamou Moisés, e foi Deus cuja voz Israel ouviu e quem fez uma aliança com o povo. Então, o seu povo rejeitou o seu chamado. Os primeiros convidados, ou seja, na verdade, os primeiros que ouviram a sua voz, os primeiros que foram chamados, rejeitaram o chamado. Pelo contrário, não deram ouvidos à voz daqueles que chamaram eles, através dos mensageiros. Pelo contrário, desprezaram cada um deles. De que forma? Nós vemos aqui, não dando a mínima importância para aquele que estava chamando. Veja, não é a dignação daqueles que estavam chamando, mas de quem era a ordem. Quando você rejeita aquele que está chamando, está rejeitando aquele que está por trás daquele que está chamando. Então não eram os mensageiros, era o rei. Eles, porém, não se importaram e se foram. Para onde? Um para seu campo, outro para o seu negócio. Ou seja, as coisas seculares eram muito melhores. Aquilo que os rodeava era aquilo que os encantava. Ou seja, o mundo, os seus negócios, o seu coração, o seu orgulho, as suas coisas. E não deram ouvidos. E outros, agarrando os servos, ainda os mataram. Não bastava rejeitar o convite. Não. Pela maldade dos seus corações, eles não somente rejeitaram o convite, mas maltrataram e mataram. Lembremos o que Estevão disse, né? Quantos profetas seus pais não mataram? Então Israel não foi achado digno. Por quê? Porque rejeitou o convite do rei. Os primeiros servos enviados naturalmente sugerem os profetas do Antigo Testamento, justamente como na parábola da precedente, na verdade, no capítulo 21, do 34 ao 35, porque foi por intermédio de Moisés e Elias, por intermédio de Isaías e Jeremias e de todos os demais profetas, que Deus, a seguir, falou a Israel. Então, em geral, qual foi a reação do povo? Nós vimos, não quiseram vir, conforme Salmos capítulo 95, versículo 10, Isaías 1, 2 a 15, 5 e 4, Jeremias 7, 25 e 26 e muitas outras passagens, meus irmãos. Aí vem o segundo grupo de servos, naturalmente sugere quem? O primeiro, os profetas. O segundo grupo, ou seja, quando ele diz, enviou ainda outros. Os primeiros, os profetas foram rejeitados e mortos. Outros, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o banquete. Tudo está pronto, meus irmãos. Então quem foi que Deus mandou dessa vez? O próprio Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos e os demais, João Batista, Jesus, seus discípulos, 12, os 70, Paulo, todos os outros. É Deus quem primeiro chama e então convida os que foram previamente chamados. É Deus que, quando eles recusam, ainda assim não derrama imediatamente sua ira sobre os obstinados que o rejeitam, mas ainda ele lhe faz outro apelo urgente. A paciência divina é o deleite em comunicar a salvação aos homens.
Podemos ver isso em Jeremias capítulo 7, do versículo 3 ao 25, do capítulo 11, do 7 e 25, o 3 e 4, Ezequiel 18, 23, 32 e 33, Lucas capítulo 13, do 6 ao 9, Romanos 2, 4, 9 e 22, 1 Timóteo 1, 16, 1 Pedro 3, 20 e 2 Pedro 3, 15. Então os primeiros foram rejeitados. Os segundos, ou o segundo grupo que foi enviado, também foram rejeitados e ainda foram mortos, maltratados e mortos. Como nós vemos muitos, começando pelos profetas, assim também em João Batista em diante. O próprio João foi morto, e principalmente o próprio Senhor Jesus Cristo foi morto. Então nós vemos que não querem ouvir. E por que não querem ouvir? Porque estão mortos em delitos e pecados. Porém a responsabilidade é daqueles que ouvem. Porque se viram suas costas, de quem vai ser requerido o sangue? Não é daqueles que pregaram, não é daqueles que chamaram, pelo contrário, vai ser daqueles que viraram suas costas. Meus irmãos, então nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 6, a primeira parte. O primeiro grupo que foi enviado, a nação escolhida, os profetas. O segundo grupo, também a nação escolhida, Israel. Porém, o segundo grupo não se limita simplesmente a eles. Aqui nós vamos ver a segunda parte, que é justamente o salão de festa cheio. Ora, se os primeiros destinatários não escutaram a voz daqueles que chamaram tão amorosamente, não escutaram a voz do próprio rei, porque aqueles que foram enviados falavam em nome do rei, os desprezaram e os mataram, sendo o primeiro grupo os profetas, o segundo grupo de João Batista, os discípulos e o próprio Cristo. O segundo grupo não se limita simplesmente a Israel, agora vai além e chega até nós, os gentios. Pois aqueles que primeiramente receberam a mensagem, rejeitaram. E até hoje estão com as costas viradas, pois não há entendimento, até que Deus se mostre a eles, como se mostrou a nós. Então, do versículo 5 e 6, nós vemos a festa, o salão de festa cheio. Por quê? Porque agora não é simplesmente a nação escolhida, mas também os gentios. Eles, porém, não se importaram se foram um para o seu campo e outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. E o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Nós vemos a paciência do rei, meus irmãos, porque houve indiferença, isto é, muito mais interesse pelos assuntos terrenos do que pelos celestiais, pelas coisas materiais do que pelas espirituais, pela agricultura e pelos negócios do que pelo convite para aceitar a salvação plena e gratuita da alma e do corpo por toda a eternidade. Houve hostilidade ativa, porque agarrando os servos maltrataram e mataram. O fato de a perseguição dos mensageiros de Deus já ter ocorrido, de estar ocorrendo, presente e de estar para ser a ordem do dia, também durante os anos imediatamente futuros, é evidente à luz de diversas passagens. Nós vemos a reação dos líderes em relação a João Batista. Depois eu posso dar a referência aos irmãos. Qual foi? E estava para ser a reação para com Jesus e a reação aos seus discípulos. O texto diz que os convidados tinham uma cidade própria, e aqui nós vemos a paciência do rei se esgotando, no versículo 7, porque ele ficou irado. Primeiramente, ele chamou e não deram ouvidos, chamou mais uma vez graciosamente, mas não deram ouvidos, e assim o convite foi estendido não somente àquele povo, mas também aos gentios, a nós, porque aqui, tanto Jesus, depois de Jesus, vem os discípulos e pregam não somente a Israel, mas também aos gentios. E aí nós vemos a paciência de Deus, por quê? Porque aquele povo já merecia a ira. Quem é que despreza um rei em sua consciência e vive? Porque o rei não vai permitir de forma alguma que os seus servos o desprezem. Pelo contrário, ele vai receber a sua paga imediatamente. Mas não foi assim com o rei, pois teve misericórdia no primeiro convite e no segundo convite. Porém, meus irmãos, vendo que não somente desprezaram, mas maltrataram e mataram seus servos, a sua paciência acabou. Nota-se aqui
que ele diz, quando ele diz, lhe incendiou a cidade, eles tinham uma cidade própria. Que cidade é essa? É Jerusalém. A sua iminente destruição no ano 69, 70 depois de Cristo, pois já estava predito que a cidade iria sofrer essa destruição. O texto diz que os convidados tinham uma cidade própria. A referência é justamente Jerusalém. É aqui claramente predita, como nós vemos no capítulo 21, versículo 40 e 43, posteriormente no capítulo 23, 37, 38, no capítulo 24, 1 e 2, Lucas 19, 41 e 44. Então, quanto ao cumprimento, Jerusalém foi tomada por Tito, filho do imperador Vespasiano, não é como eu falei, de 69 a 70 depois. O templo foi destruído. Cresce que mais de 1 milhão de judeus que se aglomeravam na cidade pereceram. Como uma unidade policial, Israel cessou de existir. Aliás, como uma unidade política. Como uma nação especialmente favorecida pelo Senhor, já havia chegado ao fim desde muito, antes mesmo do início da guerra judaica, ou da guerra contra os judeus. Então, nós vemos aqui a paciência do rei nos convites enviados, porém essa paciência chega ao fim no versículo 7. Vemos também a sua graciosa bondade em chamar mais de uma vez aquela nação. Porém, como não deu ouvidos, o convite não mais será para elas, ou simplesmente para elas, porque agora não é mais eles que rejeitam os mensageiros, o próprio rei os rejeita, mas não de todo. Pelo contrário, abre-se o leque, como um amigo meu dizia antigamente, abre-se o leque da salvação não somente para os escolhidos, ou a nação especial, que agora deixou de ser especial, que é a nação judaica. Não é mais a nação favorecida, a menina dos olhos de Deus, pelo contrário, agora é simplesmente uma nação que se beneficia de estarem cumprindo, como muitas vezes foi dito aqui, os mandamentos, pois há benefícios em cumprir os mandamentos de Deus. Porém, quando Deus se agrada, quantos judeus foram salvos? E até hoje são, e ainda serão. Mas a paciência de Deus acabou. E ele derramou a sua ira naquela cidade, e nos moradores daquela cidade, nos judeus. Houve um pagamento, por assim dizer, por rejeitarem o chamado do rei. Do versículo 8 ao versículo 10, o plano do rei. Como eles não deram ouvido, meus irmãos? Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados eram indignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrados. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Notem essa passagem, esse trecho, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. O plano do rei de ter bodas, de ter boas bodas para o seu filho, não podia fracassar. Sua vontade não podia ser frustrada, em vista do fato que os primeiros convidados se mostraram indignos por não merecerem a honra que lhes era conferida. Então, meus irmãos, foram trazidos outros, pois saíram ao campo, aos lugares onde as ruas principais que saem das cidades terminavam e se dividiam em ruas laterais. De todos os caminhos, encruzilhadas ou saídas, que os servos apanhassem quantos encontrassem. Não importava se os convidados têm ou não uma boa conceituação com seus concidadãos. Os servos cumprem a ordem, bons e maus, mendigos, todos eles. Quando os judeus que foram convidados se recusaram a aceitar a Cristo, o convite de Cristo, o convite do rei, outras pessoas em grande número foram trazidas. Esses outros são, em sua maioria, gentios como nós, embora não signifique que por isso os judeus, como eu falei, foram excluídos. O fato de que tanto bons quanto os maus são trazidos no reino ou na igreja visível, em associação com a parábola da rede, que o irmão Zaqueu pregou anteriormente, capítulo 13, do 47 ao 50, a qual ouvimos através do nosso irmão Zaqueu. Então, há um paralelo aqui. O fato é, todos entraram, muitos entraram. Então, pelo sacrifício de Cristo e pela direção do Espírito Santo, a salvação é agora para todos, sem levar em consideração a racionalidade,
a raça, a nacionalidade, o sexo, condição social e etc. E que nenhuma nação desfruta de condição especial diante de Deus. Se faz evidente também à luz de outras passagens, tais como Mateus 28, 19, Lucas 24, 47, João 10, 16, Romanos 10, 12, 13, 1 Coríntios 7, 19, Gálatas 3, 9, 29, Efésios 2, 14, Filipenses 3, 2, Colossenses 3, 10. São muitas passagens que nos dizem o quê? Que Israel não é mais a menina dos olhos de Deus, como muitos ainda pensam. O que provavelmente é a declaração mais consoladora de todas, é esta, na passagem. Ou seja, o salão das bodas ficou cheio, como nós vemos no versículo 10. Então, nós já poderíamos terminar aqui. É isso? Não. Por quê? Justamente pela parte que eu disse a vocês. Entrou bons e maus aqui. Por quê? O discorrer poderia encontrar um ponto de fechamento aqui. Foram chamados os primeiros convidados, foram mandados os primeiros a serem convidados. Não ouviram. Foram mandados graciosamente outros, também não ouviram. Porém, ali o leque da salvação foi aberto. E por isso a casa fica cheia. Porém, meus irmãos, a casa cheia não pode ficar dessa forma. Porque não foram só os escolhidos que foram chamados aqui. Não foram só aqueles que deveriam estar. Havia pessoas que não estariam, que não deveriam estar lá. Notem, é uma alusão à igreja. Porque aqui, eu digo, na igreja de Deus, na igreja visível, há aqueles que estão salvos, ou seja, há o trigo e o joio. O irmão Jaqueu já pregou aqui. É totalmente parecido um com o outro. Temos que esperar. O tempo dirá quem são e quem não são. Serão arrancados no tempo correto. Não, meus irmãos, não podemos terminar aqui. Porque todos aqui não são aqueles justamente que deveriam estar lá para que as portas fossem fechadas e só permanecessem ali quem definitivamente ficasse ali, deveria ficar ali. Não, houve maus e bons, houve aqueles que deveriam estar e aqueles que não deveriam estar. Assim, somos assegurados, meus irmãos. Não obstante, agora fica claro que a expressão bons e maus tem referência somente aos padrões humanos de juízo. Por quê? Porque não significa que, em última análise, significa que, em última análise, os que ante os olhos de Deus são e permanecem maus, estão destinados a desfrutar do novo céu e da nova terra, de maneira nenhuma. Os versículos seguintes vão mostrar isso, do 11 ao 14. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele o quê? Emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vemos isso aqui no versículo 14, notório aqui no versículo 10. Muitos são chamados. O rei entrou para ver os convidados, para deleitar os seus olhos neles, enquanto seus olhos se movem em uma direção, em uma pessoa e outra. Subitamente, o que acontece, meus irmãos? Ele fita alguém que não está lá com vestes nupciais. Seu sorriso, ele esconde. Seu olhar fica sombrio. É substituído pelo franzir do selho, porque está fitando um homem que não veste roupa. Então, naquela festa, há ali dentro alguém que não pertence àqueles. E é necessário que ele saia. Ele não pode se esconder ali por muito tempo. Assim é na igreja. Não há como aqueles que não são da igreja permanecerem muito tempo entre nós. Porque João diz, eles têm que sair do nosso meio. Não permaneceram com nós. E assim nós vemos, pouco a pouco, a igreja sendo, um chegando e saindo, um chegando e saindo. Não quer dizer, na verdade, que todos ali não são de Cristo. Mas muitos, como João diz, saíram de nós porque não eram dos nossos. É necessário aqui especificamente que esse joio saia do nosso meio. Por quê? Porque ele não está revestido de Cristo, como os demais, e por isso ele é notado. Não tem como ele se esconder por muito tempo no meio da igreja, no meio dos convidados, daqueles que de fato são da igreja, fazem parte não somente dessa igreja visível, mas da igreja invisível de Cristo. Nós os conheceremos, e o rei aqui, pelo seu olhar severo, o viu,
E ele não pôde se esconder por muito tempo. Quem pode se esconder de Deus? Pregação após pregação. Aquele coração duro, que não se amolece, isso claramente pela vontade de Deus, porque é Deus quem diz sim ou não, mas a responsabilidade será desse homem. Ele vai ter que ser compungido a sair. Então notamos o olhar do rei. É preciso estar revestido de Cristo para estar no meio da igreja, não dessa igreja visível, mas da igreja invisível, pois não suportará por muito tempo ficar no meio da sua noiva. Então aqui há um dilema, meus irmãos, aqui, porque se foram chamados muitos, prestem atenção, se foram chamados todos que foram encontrados, como é que só um não estava vestido? Como é que só uma pessoa não estava vestida? Muitos foram chamados, todos que foram encontrados, por que só um não estava vestido? Comentaristas nos dizem, e o comentário é abrangente, ou seja, as opiniões são muitas, que os que foram chamados foram trocar de roupa em casa. Como? Como se eles foram praticamente arrastados para vir. Não há sentido nisso. O chamado era urgente. Os servos têm que cumprir isso urgentemente. Não daria tempo da pessoa, eu vou já, vou ali vestir minha roupa. De forma alguma. Não há como aqueles que foram chamados apressadamente terem chance de buscarem roupas. Não. Então como é que esse dilema é resolvido? Porque assim poderia se perguntar, ora, por que só ele não entrou? Por que os outros também não entraram? Ou na verdade, porque só ele foi notado e os outros também não? Não havia ninguém mais ali. Você nota, todos estavam vestidos. Se todos foram convidados da mesma forma que ele? Não. Aliás, sim, foram convidados, porém há um detalhe. E aqui, um detalhe muito antigo. Por quê? Porque era costume dos reis, nessa época, eles mesmos, quando alguém entrar na presença do rei, o rei lhe dava uma roupa específica para isso, para que entrasse na sua presença. Ou seja, não era com a sua roupa, não é a sua justiça para que você entre. Como é que você vai entrar? Não está em seu poder entrar. Era dada a você a roupa. Por isso, você entra, é Deus quem lhe dá a roupa, o rei lhe dá a roupa. Para que alguém entre na presença do rei, tem que ser lhe dado. O convite é dado. Todos entram, mas todos que estão vestidos corretamente. Esse homem era um rebelde no meio dos escolhidos. Ele bem poderia dizer, não, como eu vi no comentário, o comentário dizendo, não, ele bateu a roupa e disse a quem estava na porta, não, meu traje dá para entrar aqui, ou seja, a minha justiça dá para mim entrar aqui dentro, dá para mim entrar no reino, minhas obras, minha justiça, de forma alguma, meus irmãos. Se é necessário que o rei lhe dê a roupa porque a sua não serve, como é que você vai entrar? Então aquele homem estava sem a veste nupcial. O que é a veste nupcial? A justiça de Cristo. Temos que estar vestidos de Cristo. É preciso ter em mente que a maior parte dessas pessoas foi provavelmente arrebanhada dentre as classes não privilegiadas. Nós vemos isso em Lucas capítulo 14, 21 e 23. É duvidoso se mesmo tivessem roupas domingueiras, né? Roupas para entrar, ou que tivessem dinheiro para comprá-las na correria. Não dava tempo. Além disso, ainda se tivesse, não havia tempo para confeccionar qualquer roupa para entrar. A roupa específica, não, porque não depende de nós. Por ordem do rei e de seus ricos recursos, a cada convidado foi dado um manto nupcial na própria entrada do salão das bodas. Todos, menos essa única pessoa, aceitaram o manto, foram vestidos com Cristo. Vejam bem se aceitaram o manto. Notem que não é aceitar por vontade própria. E do fato de que nossa vontade é transformada, né? E nós, assim, por assim dizer, aceitamos esse manto, mas é nos dado. Esse único homem, contudo, olhara para seu próprio manto e disse, não preciso, nesse manto está bom. Então, numa atitude de autossatisfação e de desafio ao rei, ele entra, juntamente com todos os convidados. Porém, ele não imaginava que seria notado. A objeção, como eu falei a vocês, é justamente essa. Não há como nenhuma daquelas pessoas terem nem roupas adequadas, nem fazerem ou comprarem roupas para si próprios. Então, o manto nupcial é necessário para que entremos na presença do rei.
E esse manto é a justiça de Cristo. Então, com o fim de dar uma chance a este homem que foi notado, ele pergunta: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E o que é que ele vai dizer, meus irmãos? O homem, porém, compreendendo que não podia justificar-se, e que não teria qualquer desculpa, é trazido a tal silêncio. O resultado é que o rei ordenara que ele fosse amarrado, como nós vemos aqui, e jogado nas trevas exteriores, fora do salão de festa. É interessante notar, meus irmãos, que as figuras, como eu vi um pregador falando, que quando se fala do inferno, quando se fala das dores, quando se fala desse lugar, quando se faz referência às trevas, ao lugar de tormento, vocês já notaram que, e nós podemos notar, que as referências mais fortes, por assim dizer, é Jesus quem dá. O modo, vamos dizer assim, mais forte de falar, eu esqueci a palavra agora, mas o modo de falar mais notório, vamos dizer assim, é Jesus quem dá. As comparações mais fortes é Jesus quem fala. Veja, amarrem ele de pés e mãos e lancem fora. Não peguem ele, você não faz parte. Não, amarrem ele. Ele não é digno de estar no nosso meio, porque vestiu a sua própria justiça e achou-se digno, pela sua própria justiça, de estar no meio dos convidados. Aí eu lhe pergunto: quem é digno? Somos dignos? Somos dignos? De forma alguma. Se Cristo não nos revestir da sua justiça, de forma alguma entraremos no banquete. De forma alguma estaremos com Ele quando a igreja de Cristo for chamada para estar para sempre com Ele. Então, amarrem e joguem nos pés e nas mãos e joguem para fora, nas trevas. O resultado é que o rei ordena que ele seja amarrado em mãos e pés e seja lançado numa região de total escuridão. Escuridão esta que está em agudo contraste com a luz, que é grande, que cobre todo o salão nupcial, porque o rei está lá. Porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja o contraste: gozo, alegria, presença do rei, comunhão, para afastamento, sofrimento, dor, escuridão, para sempre. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado do evangelho ecoa amplamente por todas as partes, meus irmãos. Ele alcança muitos, a maioria deles é como o homem da parábola: ouve, mas não faz caso. Em comparação com muitos que se perdem, são poucos os que se salvam, os que alcançam a salvação, isto é, poucos foram os que foram escolhidos desde a eternidade para a herança da vida eterna. A salvação, pois, em última análise, não é uma realização humana, mas um dom da soberana graça de Deus. Isso nós bem sabemos, e vemos isso em toda a Escritura. Então, uma pergunta vocês poderiam levantar, ou nós poderíamos levantar: o que precisamente se pretende dizer com manto nupcial? Nós já vimos, é algo imprescindível para que entremos na presença do rei, é a justiça de Cristo. A incumbência de vestir tal manto não pode significar que uma pessoa deve basear sua esperança de salvação em sua própria bondade ou aptidão moral, pois isso seria contrário a todo o ensino das Escrituras. Significaria, pois, que o manto nupcial deve limitar-se à justiça imputada pela fé. É isso? Absolutamente não. Deus não só imputa, mas também comunica justiça ao pecador a quem Ele quer salvar. Embora essas duas sejam distintas, não se deve separá-las. Então, um estudo cuidadoso dessas passagens das Escrituras fazem menção do manto com o qual o pecado, e torna evidente que não só deve ser perdoado de sua culpa, mas também do antigo modo de vida deve ser descartado e deve ser substituído pela nova vida para a glória de Deus. Em suma, meus irmãos, o pecador deve ser, pela graça, vestir-se de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Deve haver uma reviravolta completa, uma renovação, uma conversão completa, exatamente como Jesus mesmo havia ensinado em Mateus 4,17. E como os apóstolos depois dele continuaram ensinando. O único pensamento da parábola é este: aceite o gracioso convite de Deus, para que enquanto outros entram na glória, não suceda que você perca a esperança eterna. Lembre-se
que a filiação na igreja invisível não garante salvação a ninguém, porque aquele homem foi notado e foi jogado fora. Queremos esse destino? De forma alguma. Então há muitos no meio da igreja que estão como esse homem, vestido de justiça própria, pensando que o que ele faz é algo bom e vai satisfazer a justiça de Deus. O que satisfaz a justiça de Deus é e foi e é, na verdade, o sangue de Cristo, a morte de Cristo, e precisamos do sangue dele imputado em nós. Precisamos nos lavar nesse sangue, precisamos das suas vestes. É isso que satisfaz Cristo. Estamos lavados pelo seu sangue, estamos vestidos com as suas vestes, estamos perdoados e não nos vestindo da nossa própria justiça, porque do contrário, se seguirmos assim, encontraremos que no fim estaremos fora desse grande banquete. O indispensável é que haja completa renovação, incluindo tanto justificação quanto santificação, o vestir-se de Cristo. Então, relembrando, do versículo 1 ao versículo 7, foi o convite rejeitado. Do versículo 8 ao versículo 10, o salão de festa cheio. E do versículo 11 ao versículo 14, a falta do manto nupcial. Primeiro, vemos Israel como nação eleita sendo chamada e rejeitando o chamado. O primeiro chamado. Vemos o segundo chamado. A eles mais uma vez, porém, como rejeitaram o convite, também foram rejeitados como nação especial. Agora não há mais nação própria de Deus, mas todo aquele que crê. Essa é a nação de Deus reunida. E vemos também a paciência de Deus em mandar mais uma vez os seus servos por amor, chamar. E eles são rejeitados, o próprio rei rejeitado e seus servos mortos, rejeitados e mortos, maltratados e mortos. Depois, em conexão com o versículo 3 e 4, ou 4 principalmente, a abrangência, que o salão vai ser cheio, não é? Daí em diante, ou seja, ele vai convidar outros a virem. Maus e bons estão dentro das bodas, porém, para a entrada é necessário o traje nupcial, que sem ele, de forma alguma, entraremos. A justiça de Cristo é necessária. E por último, nós vemos que o Evangelho é pregado a todos, mas nem todos são, de fato, escolhidos. Mesmo ouvindo, mesmo dizendo crentes, mesmo fazendo parte da igreja, de forma alguma, fazem parte da igreja visível, aliás, da igreja invisível. E de uma hora ou outra, no tempo de Deus, assim como eles entraram, serão lançados fora. Amém?